Depois de mais de 25 anos de negociações, o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia entrou numa fase decisiva. Na última semana, a Comissão Europeia aprovou o texto, abrindo caminho para a assinatura do tratado, que ainda precisa passar pelos parlamentos dos países envolvidos. Se entrar em vigor, o acordo cria uma das maiores zonas de livre comércio do mundo, conectando dois blocos que somam mais de 700 milhões de pessoas. O tratado prevê a redução gradual de tarifas, regras comuns para o comércio de produtos agrícolas e industriais e compromissos regulatórios. No Brasil, o acordo pode facilitar o acesso a produtos importados, como vinhos, medicamentos e automóveis, e ampliar as exportações de commodities agrícolas e minerais. O presidente Lula comemorou a aprovação do acordo e disse que o tratado é um marco para o multilateralismo. Ainda assim, o acordo enfrenta forte oposição dentro e fora dos dois blocos. Na Europa, agricultores têm ido às ruas contra o tratado, temendo a concorrência de produtos sul-americanos. No Mercosul, movimentos populares e especialistas alertam para riscos ambientais e o reforço de um modelo econômico que pode limitar a industrialização e aprofundar desigualdades entre os países. No BDF Entrevista de hoje, refletimos sobre os impactos do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Quem ganha e quem perde com essa integração comercial e que modelo de desenvolvimento o Brasil escolhe ao apostar nesse tratado. Olá, está começando o BDF Entrevista. Eu sou Luana Ibelli e é um prazer ter a sua companhia hoje para mais um papo sobre temas atuais com a visão popular, que é a marca do Brasil de fato. Hoje a gente fala sobre esse acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, que deve ser assinado nesse sábado, dia 17 de janeiro. E para a gente entender os impactos disso, especialmente aqui para o nosso país, o Brasil, eu recebo hoje a Lígia Zagato. Ela é economista e internacionalista com PhD em políticas públicas. Lígia, seja bem-vinda. Obrigada por ter topado. Muito obrigada, Luana. Prazer enorme estar aqui com você hoje. Vamos lá, para a gente começar, Lígia, esse acordo ele demorou mais de 25 anos, né, para finalmente entrar em vigor. Então, queria começar falando, te perguntando, né, por que esse acordo entre Mercosul e União Europeia avança justamente agora, né? Que momento político explica a efetivação desse tratado? Legal, vamos lá. A gente vai voltar no tempo, na verdade, há mais de 25 anos, no início dos anos 90, para quem tem a minha idade e idade suficiente para lembrar, o começo dos anos 90 foi uma época de negociações de liberalização, de grandes acordos comerciais, uma crença no multilateralismo, na globalização. Então, foi a época em que foram criados o próprio Mercosul, a própria União Europeia, o NAFTA, entre os Estados Unidos, Canadá e México. E, em paralelo com a criação desses blocos, começou-se a aventar também acordos entre diferentes blocos. De modo que, em 1995, o Brasil assinou um acordo, o Mercosul e a União Europeia assinaram um acordo quadro de cooperação interregional, que, em 99, culminou no início das negociações oficiais para esse acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Bom, então a gente está em 1999. A partir de então começam a ter as negociações, mas a questão é que o momento não era muito favorável, e eu já vou dar um spoiler para vocês, porque os problemas que eram problemas no começo dos anos 2000 ainda são problemas até hoje, porque diziam respeito de um lado, do lado europeu, uma preocupação com como ficaria o setor agrícola deles diante de uma competição de produtos oriundos daqui do Mercosul, e do outro, uma preocupação com a indústria nascente, em partes, do Mercosul. Então, acabou que essa negociação ficou paralisada, mais ou menos, entre meados de 2004, foi mesmo na mesma época que, para quem lembra também do que era a ALCA, o Acordo de Livre Comércio entre as Américas, foi a época que a negociação da ALCA morreu. E aí passou-se mais ou menos uma década, até que a partir de 2010 e de maneira mais acentuada a partir de 2016, esse diálogo fosse retomado. E aí, basicamente, se você pensar o que estava acontecendo ali em 2016, do lado da Europa,
eles já tinham passado, na verdade, a intenção ou o interesse da Europa voltou um pouco antes, com basicamente a crise que eles tiveram, primeiro financeira, a partir de 2008, que desencadeou uma crise econômica. Eles começaram a se voltar novamente para a ideia de expandir ou voltar a crescer por meio do comércio internacional, de um lado. E do lado do Mercosul, sobretudo a partir de 2015, 2016, com a inauguração de governos mais simpáticos à liberalização econômica, como o do Macri na Argentina e do Temer e depois do governo Bolsonaro aqui no Brasil, a gente teve um novo contexto político que possibilitou a retomada das negociações, que continuaram sem ser fáceis, mas avançaram, de modo que em 2019, finalmente, a gente teve uma conclusão técnica desse acordo, que é basicamente assim, qual vai ser a tarifa, quanto tempo vai ser, uma parte realmente mais estruturante do acordo. Desde então, como a gente sabe, no Brasil, eles continuaram negociando e aí já era um momento histórico diferente, de modo que a questão ambiental do lado europeu já estava muito mais central na política deles, e eles começaram a temer, e eu acho que com alguma razão a gente vai chegar lá, que esse acordo pudesse ter impactos ambientais muito negativos. E aí entrou-se numa nova rodada de negociações. Com a entrada do governo Lula, a gente teve, então, uma nova liderança que tem relações diplomáticas muito mais azeitadas com a União Europeia e é um dos líderes do Mercosul, sem dúvida. E eles começaram a, com base no acordo que tinha sido não assinado, mas negociado entre 2016 e 2019, tentar melhorá-lo para chegar num ponto que pudesse ser aceitável para ambos os lados. E aí, então, a gente chega agora, em 2016, com esse ponto em que realmente espera-se que a Comissão Europeia e o Mercosul assinem como primeira parte para poder ter início o processo de aprovação desse acordo. Da perspectiva do que, digamos, mudou nessa renegociação do governo Lula, já que a gente está num canal brasileiro falando para brasileiros, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais disso. O Brasil tentou negociar na medida do possível, mas ele foi muito além das questões comerciais, porque uma coisa importante, eu disse no começo que ele é um acordo comercial, mas não somente comercial. Por quê? Porque, na verdade, esse acordo ele é um acordo de parceria entre o Mercosul e a União Europeia, de modo que se prevê não só a liberalização e formação de uma zona de livre comércio, mas muitas outras formas de cooperação, por exemplo, na área de serviços, indústrias, compras públicas. Então, o Brasil acabou se focando nessa outra parte da negociação, o que foi uma estratégia inteligente, mas, por outro lado, não necessariamente vai dar frutos, porque, por conta da legislação da União Europeia, o que a gente tem é que, basicamente, para entrar em vigor toda a parte comercial, basta que o Parlamento Europeu aprove o que for assinado no Paraguai nos próximos dias. Mas, se a gente quiser implementar essas outras partes do acordo, isso vai implicar na necessidade da ratificação de cada membro dos 27 membros do bloco. Então, é muito mais complexo. É complexo e ao longo de muito tempo, né, historicamente, isso vem se construindo. Não é à toa que a gente ficou 25 anos para ver esse acordo ser efetivado. Ligia, eu te pergunto, para a gente começar, né, quais são os impactos de curto prazo? Você explicou que é complexo, que aqui, né, a gente precisa de toda essa aprovação. Então, existem muitos impactos, tanto no curto prazo quanto no longo. Vamos começar falando do que está para acontecer mais adiante, a partir da assinatura do acordo. O que a gente já vai ver de mudança e de impactos aí da assinatura? Perfeito. Bom, eu vou fazer aqui uma primeira colocação, porque eu vou criticar em vários pontos o acordo e por que eu acho que ele, em alguma medida, não traz grandes contribuições de longo prazo no que concerne o desenvolvimento econômico do país, mas no curto prazo, provavelmente um dos maiores ganhos diz respeito a questões de geopolítica e diplomacia. A gente vive um momento em que o governo Trump está se valendo de tarifas e de política industrial como arma
de geopolítica. O Brasil foi afetado, como sabemos, e também a União Europeia. E ambos os blocos estão procurando alternativas para se tornarem menos dependentes e mais autônomos internacionalmente. Tendo isso em conta, eu acho que esse é o principal legado. E considerando que esse acordo fosse assinado para além do comercial, teriam outros ganhos em termos mesmo de civilizatórios, de trazer mais de 700 milhões de pessoas que envolveriam esse bloco, de alguma forma, a estarem mais próximas. Agora, do ponto de vista econômico, para começo de conversa, no curto prazo mudaria muito pouco. Por quê? Quando a gente fala em liberalização, um acordo de livre comércio, vamos focar naquela parte do acordo que é a principal, a gente está falando de uma liberalização tarifária que vai passar de 90%, ao menos em teoria, desse comércio bilateral entre os dois blocos, mas isso vai ser feito de maneira gradual, progressiva e assimétrica. Então, não vai acontecer de uma vez. Os cronogramas, para vocês terem noção dessa liberalização, vão de 2 a 15 anos, dependendo dos setores. E o recorte é setorial. Então, como é que isso se dá? Vamos supor que seja assinado e que passe a valer, tirando todas as questões que ainda faltam para isso acontecer de fato. Na situação de que a parte comercial seja aprovada, o que a gente vai ter é a entrada de alguns produtos, no caso do Brasil, por exemplo, será imediatamente café verde, ou seja, café antes de processar, minério de ferro, sucos de laranja, e do lado europeu, que vão chegar, né, no mercado da União Europeia. E do lado da União Europeia para o Mercosul, a gente está falando basicamente de equipamentos, maquinários, produtos farmacêuticos. Então, o que a gente tem como tendência? A saída de bens primários do Mercosul e a entrada de bens industrializados no Brasil e no resto do Mercosul. Bom, isso é a teoria, mas na prática, por exemplo, mesmo esses bens primários não vão entrar de maneira indiscriminada na Europa. Muita gente deve ter acompanhado que tem muitos protestos acontecendo na União Europeia, porque apesar dos agricultores representarem só 2% da população, em países como a França, por exemplo, eles têm muito poder econômico e eles são muito organizados. Então, eles conseguiram mobilizar a população contra a liberalização absoluta do setor. De modo que produtos, por exemplo, como a carne do Mercosul, entrariam por enquanto ou por bastante tempo por um sistema de cotas, que até uma determinada quantidade você consegue importar sem tarifa e a partir daí valem as tarifas de modo a proteger a produção nacional e regional, no caso, na União Europeia. Olha só, você trouxe vários pontos que a gente pode desenvolver, né, Legia? Primeiro, a questão da popularidade dessa medida para o consumidor final, né? Porque a gente aqui no Brasil tem muito essa coisa de querer acessar esses bens como importados, né? Então, os importados vão chegar mais baratos, a gente vai ter mais acesso, às vezes, a um telefone, enquanto a gente está mandando para esses outros países os nossos bens primários. Você falou, né, tem falado nas redes sociais, a respeito do paradoxo da banana, que é uma analogia bem interessante para a gente entender o que a longo prazo isso pode acabar acontecendo. Então, queria que você trouxesse um pouco desses pontos, né? Porque a princípio a gente está vendo uma troca interessante, né? Que pode interessar para a gente ter acesso a esses produtos da União Europeia, mas o que isso implica? Quais são as dificuldades, né, que a gente pode ter mais adiante, porque não parece uma troca muito igual, né? A gente está levando bens primários e recebendo essa tecnologia. Então, queria te ouvir um pouco sobre esse ponto. Você já toca no ponto central, que é essa questão da desigualdade das trocas. Mas vamos dividir a sua pergunta em duas partes, começando pelo curto prazo e a população. Bom, o consumidor no Mercosul vai se beneficiar, certamente, mas a gente está falando de uma classe, o que não é uma novidade na história do Brasil e dos países vizinhos, né? A gente está falando, sobretudo, das classes A e B, que vão poder consumir vinhos,
queijos e outros produtos europeus que a gente pessoalmente adora e que vai ser ótimo pagar mais barato, mas que na prática não fazem grandes diferenças do ponto de vista do desenvolvimento nacional. Do ponto de vista dos europeus, da população europeia, isso poderia, a depender de como isso se estruture na prática, ser mais interessante, porque eles teriam acesso a alimentos e insumos base da indústria mais baratos. Então, isso também vale para a gente para a parte de maquinários, uma parte de medicamentos, que também tem tem benefício de, enfim, importar por preços mais baixos para a população no curto prazo e para as empresas. A questão do longo prazo é muito mais complexa e muito menos positiva. E eu vou tentar resumir. Se ficar alguma coisa não muito clara, você me conta que a gente revê. Basicamente, o que acontece é, o Brasil e o resto do Mercosul tem um histórico de ser o que às vezes a gente escuta de o grande celeiro do mundo, né? Isso quer dizer, de alguma forma, a ideia de que a gente é muito bom em exportar bem primário. Basicamente, bens agrícolas e minérios. Bom, a gente faz isso há 500 anos, né, para falar do caso brasileiro. Mas, ao longo do século XX, diante da compreensão de governos desenvolvimentistas de que era importante também se industrializar para ser menos dependente de outros países, a gente teve um processo acentuado e foi um dos mais eficazes do mundo de industrialização, que começou a ganhar maior vulto durante a segunda metade do século XX. O que a gente enxerga, infelizmente, é que o auge disso se deu entre os finais dos anos 80 e a partir dos anos 90, mas mais notadamente a partir dos anos 2000, sobretudo com aquele boom das commodities, que vocês talvez lembrem. A gente passou por um processo que tem sido bastante acentuado e que independe de governos de comoditização, se eu puder usar um neologismo, da economia. Então, bom, o que acontece na prática? A gente tinha feito com grandes esforços de investimento público e privado, de diversificar a nossa estrutura produtiva, de exportar bens de maior valor agregado e de exportar maior e maior tecnologia, e desde então a gente está regredindo. E por que isso é um problema? Bom, dentre outras coisas, a principal, e a brincadeira do paradoxo da banana com o iPhone, é que, historicamente, países desenvolvidos, eles têm duas características comuns. Eu desafio vocês a acharem um que não siga essa regra, eu acho que não vão encontrar. Primeiro, as economias são diversificadas. Isso quer dizer que você não foca na exportação de mais um bem, de só um bem, por mais importante, relevante ou sofisticado que ele seja. O segundo ponto é que você precisa exportar cada vez mais bens de maior valor agregado. E por quê? Porque para você produzir algo de maior tecnologia, você tem que ter uma indústria formada. Essa indústria formada, ela emprega pessoas com salários maiores, ela emprega pessoas com maior qualificação, o que puxa a demanda por trabalhadores qualificados e tem um efeito em todo o sistema econômico, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa regressão, vem a regressão das possibilidades de desenvolvimento do país como um todo no longo prazo. E o que é a brincadeira do paradoxo da banana pelo iPhone? Quanto mais produtivo, e a gente pode falar, mas o Brasil ele é muito eficaz em exportar, ele tem vantagens comparativas para exportar bens primários, então a gente deveria se focar nisso. Tudo bem, então vamos dizer que a gente aceita esse argumento e começa a exportar mesmo que a gente é bom. Suco de laranja, café verde pré-processado, minério de ferro. A gente vai conseguir, no curto prazo, aumentar nossas reservas internacionais e trazer mais recursos para o país, mas com alguns problemas. O primeiro é que commodities elas sofrem muito mais com vulnerabilidade de preços. A gente pode tratar disso depois ou não, mas esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é justamente o fato da gente não ter, como eu posso dizer,
essa capacidade de transacionar produtos de maneira igual. Ou melhor dizendo, você vai trazer, se você se tornar super produtivo em exportar suco de laranja, vai chegar num ponto que a demanda da laranja internacional já vai ter sido sanada. Você pode ir via expansão de mercados, mas tem um limite. E quanto mais tecnologia você coloca, mais barato fica o seu produto. Mais barato fica. Bom, isso é de um lado. Do outro lado, as empresas lá da União Europeia, mas que poderiam ser cada vez mais na China ou nos Estados Unidos, estão se tornando mais tecnológicas, mais sofisticadas, criando cada vez mais bens que são relativamente mais caros do que essa banana ou suco de laranja ou café que a gente está exportando. De modo que o que a gente fala é que os termos de troca vão se agravando. Essa lógica era a tradição cepalina e ela já não vale mais exatamente nos dias atuais, mas por conta de uma mudança estrutural das chamadas cadeias globais de valor, mas ela se aplica ainda em alguma medida, porque mesmo o que é falar da cadeia global de valor? É pensar que antes a gente tinha uma lógica de produzir um bem e exportar, e hoje em dia você produz, a produção dos bens são diluídas e espalhadas pelo mundo, e você faz pedaços dessa produção, mas ainda assim que a gente chama que é numa curva de sorriso. Mas o que acontece é que o Brasil tem se especializado na parte da curva de menos tecnologia. Um exemplo para além do Brasil é, sei lá, a indústria no México, que são chamadas, talvez você já tenha ouvido, maquiladoras. Elas não produzem a tecnologia para fazer o carro, elas montam o carro. Então, é um processo complexo, mas no fim do dia, mais do que pensar em indústria, é pensar em produção de tecnologia e produção de conhecimento. Ao exportar mais commodities e importar mais bens de alto valor agregado, a gente está exportando natureza e importando conhecimento. Pois é, e aí a gente fica pensando também nesse processo histórico, né? Os países que se chamam, né, considerados desenvolvidos, são muito bons em se protegerem e oferecerem para os outros países uma cartilha de livre comércio, de desregulamentação. Isso também está incluído nesse debate, principalmente quando a gente fala desse acordo Mercosul-União Europeia, Lígia, porque enquanto eles vão continuar desenvolvendo suas tecnologias e caminhando para um desenvolvimento, a gente vai perdendo o valor daquilo que a gente está mandando para eles. Como que essa relação de desigualdade também e de protecionismo que eles defendem para si mesmos, enquanto defendem para os outros países exatamente o contrário, né, de uma cartilha que não necessariamente eles seguiram para chegar nesse ponto de desenvolvimento que eles se encontram hoje. Pois é, você toca num ponto, é muito interessante falar desse assunto em 2025. Eu estudo esse tema de política industrial há mais de 10 anos, e lá, voltando quando eu comecei em 2015, para falar em desenvolvimento econômico e falar de uso de política industrial, a gente falava com outras palavras, porque era uma palavra que não podia ser dita, né? Mas, de fato, historicamente, o que você acabou de trazer, que é o argumento conhecido por alguns economistas de chutar a escada, que é essa ideia de falar para o outro que, não, liberaliza, que você vai se desenvolver, o que faz desenvolvimento é livre comércio, e dentro da economia deles proteger os setores que mais importam, se deu de maneira histórica e irrefutável que isso aconteceu, né? Então, pensando nesse argumento e trazendo ele para o contexto atual. O argumento implica na ideia, então, de que as economias para se desenvolverem, as economias atualmente desenvolvidas, desde ali da Inglaterra até os Estados Unidos, passando pela Alemanha, começaram se protegendo e protegendo os setores que ainda precisavam de ajuda para poder triunfar internacionalmente, e progressivamente, conforme eles se tornavam competitivos, eles abriam esses mercados, prometendo aos outros países que a melhor coisa era liberalizar, quanto eles tinham feito diferente, que nem você colocou. Esse argumento, ele pode ser em alguma medida criticado de que hoje em dia isso não vale exatamente, mas a verdade é que os países nunca deixaram de fazer isso. E o Trump, e é muito triste que quem tenha retomado o argumento e fazer ele voltar a ficar na moda, digamos assim, tenha sido justamente o governo Trump, porque
Já no primeiro governo dele, e muito mais marcadamente agora, nesse segundo governo, ele tem falado de como a abertura do comércio americano menos estratégica exportou aqueles empregos que eu estava falando mais cedo, empregos de qualidade para países, sobretudo a China, e criou um problema não só econômico, mas social para o país. E isso vale aqui também, com uma diferença bem grave, que a gente ainda não tinha todos os setores mais tecnológicos desenvolvidos quando isso aconteceu. Veja, é por isso que a gente chama, às vezes, do que aconteceu no Brasil de desindustrialização precoce, porque existe uma tendência natural das economias a terem um pico de industrialização e depois os serviços tendem a aumentar, são serviços de alto valor agregado muitas vezes, mas na composição eles ficam maiores ao longo do tempo. E no Brasil isso aconteceu antes da causa ser os serviços, né? Então, por isso a ideia da desindustrialização precoce. E na prática, de novo, pensando menos em indústria e mais em valor agregado e conhecimento, o grande problema é que a gente está, em alguma medida, me parece, a cada vez que fala que não, mas a gente é bom mesmo em exportar soja, vamos exportar soja e lucrar, a gente está desistindo de um projeto desenvolvimentista, de fato, que gere conhecimento, que gere tecnologia e que gere uma sociedade mais próspera no longo prazo, né? Existem também preocupações a respeito do que esse projeto pode trazer em termos ambientais também. Os movimentos populares eles têm apontado muito isso, além de outras questões, né, como você trouxe. Queria que você falasse um pouco disso, Lígia. Quais são as principais preocupações hoje, para depois a gente entrar também na questão de outros países, né, que conseguiram implantar esse desenvolvimentismo e também tem problemas ali na frente, né? É sempre uma questão muito complicada o desenvolvimento e tudo que ele pode trazer. Então, queria começar com você nesse ponto. Hoje, quais são as principais preocupações a partir também, né, da implementação desse acordo do Mercosul, pensando também nos impactos, né, sociais e que os movimentos populares têm apontado muito fortemente? Bom, vamos lá. A principal preocupação, eu diria, não necessariamente do governo, ou não do governo como um todo, já que esse acordo está sendo celebrado como algo positivo por grande parte do governo, mas, na minha opinião, deveria ser justamente esse processo de dar incentivos maiores para a exportação de bens primários, em detrimento de produzir e exportar bens de médio e alto valor agregado e facilitar a entrada desses produtos oriundos da Europa. Pelos motivos que eu acabei de citar. Mas, para além disso, tem algumas outras questões, marcadamente a questão ambiental, que eu mencionei brevemente há pouco, e ela diz respeito, justamente, ela está interligada a essa questão da recomoditização da economia, porque para exportar ainda mais bens primários, a gente sabe que isso envolve ou desmatamento da Amazônia, ou alteração do cerrado, enfim, por mais que a nossa agroindústria seja muito produtiva e eficiente e cada vez exija um menor espaço, ainda uma produção que exige abundância em terras. E isso tem trazido grandes preocupações, não só por parte dos movimentos sociais ligados à agenda ambiental aqui no Brasil, mas também, eu diria, sobretudo na Europa. O Greenpeace, por exemplo, falou que as consequências possíveis do acordo são terríveis. Então, realmente é algo que precisa ser colocado. Certamente também teria implicações sociais na perspectiva de algumas áreas, principalmente na questão da mineração, que poderiam impactar populações locais. Mas isso eu acho que ainda é uma questão para a gente que pode acontecer, mas que é para pensar talvez no futuro. Isso se o acordo, né, assumindo que o acordo saia. E do ponto de vista mais macro,
o que eu acabei de dizer. Basicamente, a preocupação do Brasil está caminhando na direção oposta do que pode trazer prosperidade. A gente não está investindo em mão de obra qualificada, a gente não está tornando a nossa economia mais produtiva por ganhos tecnológicos. Os ganhos que são limitados de produtividade nas nossas produções, em geral, estão muito mais relacionados à queda de custos do que ganhos em termos tecnológicos e de capital humano, né? Por que é tão difícil passar dessa mentalidade, Lígia? Porque essa discussão ela vem sendo feita há muito tempo. Parece que tudo é pensado muito justamente no curto prazo. Vai trazer muito dinheiro, vai trazer muitos dólares, enfim, para o país. Mas a gente não consegue sair dessa roda que continua girando sempre para o mesmo lugar, atrapalhando, como você falou, essa prosperidade no futuro. Parece que nenhum governo consegue passar disso, né? Porque, enfim, justamente o mercado entra ali como essa dificuldade, né? A gente vai ficar tudo muito caro, né? A taxa das blusinhas, todas essas medidas acabam sendo muito impopulares aqui no país. Então, queria te ouvir sobre isso. Por que é tão difícil sair desse mesmo ciclo, mesmo que essa discussão aconteça há tanto tempo, como você veio falando aqui na nossa conversa? Exato. Tem algumas questões. Eu diria que talvez a menos lembrada e a mais importante é que tem uma questão sobre os tempos em que que a política está acontecendo, né? Na segunda metade do século XX, o mundo passou por um processo de reconstrução do pós-guerra, que começou na Europa e que, em certa medida, impactou o mundo todo. Então, essa ideia de que o Estado era importante, o planejamento era importante, o pensamento de longo prazo era importante, empresas estatais tinham um papel importante. E então isso, de certa forma, foi adotado pelo Brasil, mas não se deu exclusivamente no Brasil, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? O espírito dos tempos. E, inclusive, a gente está passando, na minha concepção, por uma profunda modificação desse espírito dos tempos com o governo Trump e os impactos dele, junto com os últimos acontecimentos na Rússia, em Israel. Mas, voltando à questão econômica, então, eu acho que esse é um dos pontos. O segundo eu já mencionei, que é necessidade de planejamento de longo prazo. Eu sei que falar da China pode soar... Pô, mas é a China, né? Não vamos comparar com a China, mas a China estava numa posição econômica muito difícil há 70 anos. E o que eles fizeram a gente está, se eu não me engano, no 17º plano quinquenal. Ou seja, é a 17ª vez que eles fazem planos de 5 anos para selecionar estados e outras políticas públicas que devem ser... setores e políticas que devem ser priorizadas para ajudar esses setores. Então, é planejamento, não aconteceu ao acaso que eles estão conseguindo produzir tecnologia já em nível competitivo com os Estados Unidos. Isso também se deu, por exemplo, na Coreia do Sul, que ao longo de pouco mais de 50 anos passou de uma exportadora de quase nada, mas quando exportava alguma coisa era peruca e bens primários, exportam tecnologia, exportam o que eu falei, exportam conhecimento. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. E aí tem uma questão que é mais complexa e dá até medo de falar nos tempos de hoje, que são desafios que são inerentes ao sistema democrático, porque se eu estou falando justamente da necessidade de planejamento, dentro de um cenário político que implica em eleições, que tem que acontecer e que todos somos favoráveis a isso, a questão do continuar um projeto de país se colocou de maneira muito mais complicada, desafiadora. Então, essa ideia de ter um projeto de país, de desenvolvimento nacional, que vá além do governo em questão, é de grande e difícil implementação, porque o governo entra e o governo novo de um partido diferente vai ter uma ideia diferente, ainda que, supondo num cenário
cor-de-rosa, de que houvesse interesse de todos os governos em realmente desenvolver o país, o que eu acho bastante discutível, eles teriam noções diferentes de como implementar. Então, também é um desafio. E eu vou colocar como quarto e último ponto essa reascensão da ideia de que o Brasil é bom em exportar bem primário e que tem mesmo que fazer isso e aí com esses recursos crescer numa crença, na minha opinião, errática de que isso seria suficiente. A gente tem ouvido isso, inclusive, de governos de esquerda no país. Não é um posicionamento raro de ser escutado. Então, ao que isso é atribuído, é certamente questões, eu acho que de muito mais de economia política do que de economia. A gente tem uma elite, não só no Brasil, mas nos países do Cone Sul, de maneira geral, muito forte, que é historicamente ligada a interesses agrários. A gente está num país que nunca fez a reforma agrária, como deveria ser feita, e isso tem implicações práticas agora, porque esses grupos continuam tendo poder e... sei lá, a gente vê a Fiesp falando que é favorável ao acordo. Como que a Fiesp pode ser favorável a esse acordo? São coisas assim que eu tenho até dificuldade de entender. E isso também se coloca em alguma medida lá no âmbito da Europa, né? Justamente com o setor agrícola que a gente falou, que é uma população super pequena em relação à população total do bloco, mas que tem muito poder de voz porque tem muito poder econômico. Então são coisas que são interligadas. Agora, Lígia, pensando no Brasil em si, né? Existem caminhos que a gente poderia pensar para além desse foco nas commodities, como você disse, né? A gente é muito bom em exportar soja, exportar grão. O que poderia ser de potencial para o Brasil que não está sendo olhado agora? Existe algum conhecimento histórico já disso, de coisas que funcionaram, que poderiam funcionar novamente? Queria te ouvir sobre esse ponto. Legal. Legal também a gente pensar em como resolver o problema e não só criticar o que está aqui, né? Bom, o Brasil já é uma economia complexa em alguns setores. A gente tem um exemplo, acho que o mais icônico de todos, talvez, é no setor da aeronáutica, a Embraer, né? E basicamente, então, o que a gente poderia fazer uma parte da literatura fala que são vantagens comparativas, pode falar em transversais. A gente pegar o que a gente já é bom em fazer e tentar expandir. Eu vou dar um exemplo. O agronegócio. O que eu esperaria do Brasil? No que a gente poderia ser melhor? E vamos, sei lá, comparar o caso brasileiro com o Canadá. Se a gente tem as vantagens comparativas para exportar, a gente tem abundância de água, a gente tem abundância de sol, a gente tem abundância de terra. Faz sentido a gente produzir bens primários e faz sentido a gente exportar esses bens primários. Mas a gente poderia ir além, tornando todo o sistema do agronegócio e o desenvolvimento da tecnologia necessária para esse setor ser mais produzido no Brasil e menos importado. Então, desde melhorar a nossa capacidade de produzir maquinário, e a tecnologia não é só montar o maquinário, é criar, desenvolver a tecnologia aqui. Toda uma área de fertilizantes, que eu acho que a gente ainda vai falar muito disso nos próximos meses, porque o Brasil, apesar de ter esse agrosetor gigantesco, é grande importador de fertilizantes de poucos mercados, e em partes isso tem a ver pelo fato de que a gente não tinha grandes reservas de gás natural, como países como o Canadá e a Rússia, e a gente, como é muito intensivo em energia, é complicado de produzir a preços competitivos, então a gente acabava importando. Mas agora estão emergindo novas tecnologias como a de hidrogênio verde, em que a gente poderia não usar mais gás e usar hidrogênio para produzir aqui. Então são esse tipo de agregação de valor dentro da produção que a gente já faz. Tem muitos exemplos que a gente poderia expandir como esse. Isso de um lado. Do outro lado, tem algumas inovações em termos de políticas públicas que a gente também poderia, de repente, testar. É mais complicado sempre testar, porque você não tem como
provar que vai dar certo antes de fazer, né? Esse é o risco da política pública. Mas, por exemplo, a Noruega, quando descobriu que tinha jazidas meio que quase infinitas de petróleo, tomou a decisão, algumas décadas depois, de criar um fundo soberano para poder guardar reservas do que ela obtém com a exportação de petróleo. E isso se deu de uma maneira com tanto sucesso que hoje em dia eles são o maior fundo soberano do mundo. E com 3%, eles só podem, a regra atual, se não me engano, se não mudou recentemente, é que eles só podem utilizar 3% dos rendimentos desse fundo por ano para investir no estado de bem-estar social deles. E isso já tem um baita impacto. Eu estava olhando os dados recentemente, eu acho que 20% do estado de bem-estar social deles é baseado nesses 3% do rendimento desse fundo. Então, tem algumas estratégias, a gente tem ouvido falar muito, por exemplo, no assunto dos minerais críticos e das terras raras. Tem um monte de jazida de terras raras que foram descobertas no Brasil e a gente é bem preocupante também do ponto de vista ambiental e social, mas fato é que essas jazidas estão aqui e se a gente chegasse a produzir, por que não produzir e não só exportar o produto, o minério na sua forma bruta, e sim exportar já com agregação de valor, né? E ir sofisticando cada vez mais a produção de outros produtos que necessitam desses minérios. O Brasil deu um passo importante, para não falar que a gente só criticou o acordo do Mercosul, o governo Lula ele deu um passo importante no sentido de negociar que uma parte desses minerais críticos vão poder ser exportados com tarifa para a União Europeia. E um outro ponto fundamental é que proíbe-se por bastante tempo a importação de carros elétricos, que vão ter um papel muito grande na renovação da nossa frota na nossa década. Para citar de novo a Noruega, para vocês terem noção, virtualmente todos os carros que são comprados atualmente nesse país já são elétricos. Então isso é um processo que vai chegar aqui nas próximas décadas. E a gente conseguiu ter a visão de que esse é um setor que importa. Lígia, eu acho que a gente conseguiu passar pelos principais pontos dessa nossa conversa. Quero te agradecer pela presença e pelas informações. Já acabou? Muito obrigada, sim. Acho que a gente conseguiu falar bastante sobre os impactos desse acordo e também pensando, né, no desenvolvimento no país. Claro que ficam muitas abas abertas, né? A gente pode falar das questões ambientais, dos impactos também para os pequenos produtores, né, que a gente sempre fala aqui no Brasil de fato, mas eu acho que a gente fecha muito bem entendendo um contexto muito amplo, né, do que esse acordo pode impactar no nosso país. Então, te agradeço pela nossa conversa e pelas informações. É um prazer e vamos falar mais do assunto, porque ainda tem muita coisa para acontecer e eu fico à disposição. Muito obrigada. E assim a gente encerra o nosso BDF Entrevista. Muito obrigada pela sua companhia e até uma próxima. Tchau!